cuida bem de você, que te ama. E o mais ele fará. Tá? Relacionamento, intimidade. Então vamos continuar aqui. E hoje vamos falar sobre o caráter desse Deus transcendente, onisciente, onipotente. E vamos lá. O caráter de Deus. Para entender o Evangelho, devemos entender algo sobre Deus. Deus não é uma força impessoal ou energia ao nosso redor, mas o Criador, pessoal e Senhor de tudo o que existe. Acabamos de ler Gênesis primeiro. A Bíblia nos ensina que o único Deus verdadeiro existe como uma trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora vamos ler Mateus 3, 16 ao 17. Nós lemos na King James, agora a gente vai ler na João de Almeida. Mateus 3, 16 ao 17. Mateus 3, 16 ao 17. Porque o estudo da palavra é uma palavra. Mateus, Novo Testamento, Nova Aliança, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. E vamos à leitura. Capítulo 3 de Mateus, versículo 16 até o 17, tá bom? E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viram o Espírito de Deus descendo como uma forma corpórea, vindo sobre ele numa forma de uma pomba. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Na Sagrada Escritura, 2 Timóteo 3, 16, 17, diz: a palavra de Deus é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. De Gênesis a Apocalipse, ela é toda inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E ela é apta para ensinar, corrigir, redaguir, direcionar e nos capacitar. Ela que nos revela quem é Deus. E ela que traz essa vida, sobrevida, sobrenatural, para que vivamos uma vida com Deus, por Deus e através de Deus. E aqui é essa palavra que diz, quando Jesus, nessa terra, o 100% homem, 100% humano, ele passou pela água do batismo. O batismo, simbolicamente, eu morro para o mundo, morro para a vida velha e renasço para a vida nova. E ele passou, não tinha pecado, ele não precisava fazer isso, mas ele deixou como modelo para que sigamos esse exemplo. Mas ali, quando ele mergulhou de corpo inteiro a água, que João Batista que batizou ele, e subiu no Rio Jordão, batizado, uma voz do céu, a voz do Deus soberano, do Deus poderoso, que falou com Moisés lá na sarça ardente, e que falou com o povo lá naqueles montes, ela bradou do céu: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, provou que existe um Deus no céu, soberano. Depois provou que de quem que era filho? Jesus era filho e estava ali junto com eles há mais de 2000 anos atrás, e sendo batizado. Então, Pai, Filho, e desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba o Espírito Santo. Em Isaías, o Espírito de Deus está sobre mim. Então, a palavra que é viva e eficaz, mais penetrante, que é uma espada de dois gumes, fiel e verdadeira, provou Pai, Filho e Espírito Santo. Então, aqueles que disserem para você que Deus não é trindade, está mais do que provado, Pai, Filho e Espírito Santo, em Mateus 3, 16, 17. Acabamos de ler, e essa é a prova. Tem também essa mesma prova em 28, 19, de Mateus, e vamos continuar a leitura. Eles são três pessoas distintas, que não são três. Agora a gente vai ler João 10, 30 ao 33. Evangelho de João, segundo escreveu João, 10, 30, capítulo 31, 32 e 33. 10, 30. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas boas obras procedentes de meu Pai.
por qual destas obras me apredejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apredejamos por alguma obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então aqui, os judeus, que era para eles que Deus tinha vindo, Jesus veio para o judeu, o povo escolhido de Deus, e eles estavam, mesmo conhecendo a Sagrada Escritura, eles estavam duvidando de Jesus. Tinha presenciado o batismo, tinha presenciado a voz do céu, tinha presenciado a pomba, e estava presenciando os milagres, mas com os corações endurecidos, tinha olhos, mas não viam, e ouvidos, mas não ouviam, não entendendo quem estava diante dele, que era o próprio Deus, o Deus encarnado, o Filho. Né? Então, apesar de ser Pai, Filho e Espírito Santo, de ser três em um, e ao mesmo tempo ser também separadamente. Porque o Pai responde pelo Pai, o Filho responde pelo Filho, e o Espírito Santo responde pelo Espírito Santo. Cada um tem uma missão na Trindade. E formando assim o Deus Trino, porém distintos. Eles se completam, porém são distintos. Né? Cada um tem uma missão. Então Jesus, quando estava, né, vamos aqui fazer para ficar mais prático esse entendimento, Jesus, quando estava para subir ao céu depois da sua ressurreição, ele disse, se eu não for, não tem como enviar o Espírito Consolador, o advogado, o Espírito da verdade, e que estarás convosco até a consumação do século. Então, ele subiu com o corpo glorificado, e o Espírito Santo, em Atos 2, desceu para estar conosco. E hoje mora dentro de nós. O Deus que está dentro desse universo, e que esse universo não cabe a ele, mas ele resolveu habitar dentro de você. Eles compartilham a única essência divina com as mesmas qualidades divinas. Lembra aqui, ó, tudo plural, mesmas qualidades divinas. Devido a estas qualidades que tornam Deus único. Não existe outro. Deus é santo, 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 santo. Digno de ser adorado, digno de ser exaltado, digno de ser engrandecido, digno de honra, majestade e poder. Ele é Deus. Para que os pecadores sejam salvos, ele requer um sacrifício para o pecado. Portanto, para entender a necessidade da morte de Cristo, devemos saber mais sobre o caráter deste Deus trino. E vamos lá. Deus é amor. É uma das essências do soberano. A Bíblia nos ensina que Deus é amor. 1 João 4:8. 1 João 4:8. Vamos ler agora 1 João capítulo 4, versículo 8. Eu sei citar ele de cor, mas eu quero ler. Como eu disse, estudo da palavra é com leitura da palavra. Pregação é com leitura da palavra. A minha palavra não vale nada, mas a palavra de Deus é viva e eficaz. 1 João capítulo 4, versículo 8. E diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em outras traduções, Deus é caridade, que é o amor em ação. Né? Se você não ama, né? Se você não consegue exercer o amor, se você não tem as características do amor, como conhecemos se alguém está em Deus, se alguém é de Deus? É se ele tem amor dentro de si. Primeiro, porque o amor é fruto do Espírito Santo. Segundo, que Deus é amor. É o que acabamos de ler. E segundo, que o amor, ele não é o amor, né? Você vai para 1 Coríntios 13, qual que são as características do amor? O amor é sofredor, é benigno, é longânimo, o amor tudo suporta, tudo supera. Então Deus é amor, ele é a própria essência do amor. A fé, a esperança e o amor, porém que vai para a eternidade é o amor, que é Deus. Tá? Como eu disse, estudo da palavra é com a palavra. E que seu amor o move a entregar-se livre e abnegadamente aos outros para o benefício ou bem deles. Então o amor, que é a caridade, é você
fazer algo por alguém, ainda que não mereça, como Jesus. Ele, né, porque João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de forma loucamente, que enviou teu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ou seja, o Filho dele em sacrifício por todos nós, como um cordeiro imaculado, e ele, como diz aqui, ó, ele se entregou livremente. Ninguém matou Jesus, ele se entregou para ser o resgate. Foi profetizado pelos profetas e aconteceu como de fato fora profetizado. É o grande plano da salvação, é o grande das boas novas. Por isso que estamos estudando isso, né, nesse segundo vídeo, com a intenção de entendermos qual foi esse grande projeto que o Senhor fez para salvar a mim e a você, para nos resgatar e comprar de volta, e para que tenhamos vida e vida com abundância. E diz assim, a Bíblia nos ensina que Deus é amor, e que seu amor o move a entregar-se livre e abnegadamente aos outros para o benefício ou o bem deles. É importante entender que o amor de Deus é muito mais do que uma atitude, uma emoção ou algo que ele faz. Em vez disso, o amor é um atributo de Deus, sendo seu próprio ser ou natureza. Deus não só ama, ele é o próprio amor. Ele é a essência do que é o amor. E todo o amor verdadeiro flui dele como uma fonte, em última análise. Outras palavras que são frequentemente associadas com o amor de Deus são benevolência, misericórdia, graça, paciência, independente. Então, né, ele também é conhecido como benevolente, misericordioso, graça e paciente. Independentemente do que podemos pensar ou mesmo ouvir, o testemunho inabalável da Bíblia é que Deus é amor. 1 João 4,8, que acabamos de ler. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, se você não ama, eu não amo aquela pessoa, eu não amo. Eu amo a Deus, mas eu não amo o meu irmão. Eu não amo a minha irmã, por quê? Esquece o porquê. Para de dar desculpa. Se você não ama, Deus não está em você. Se você não ama, você não conhece a Deus. É o que a palavra diz. Não é o Flávio que está dizendo, mas é a palavra. Pode ler e continuar lendo. 1 João 4,8. Aquele que ama, esse tem Deus no coração. Aquele que ama, esse tem Deus habitando nele. Aquele que ama é imitador de Deus. Aquele que ama tem o fruto do Espírito Santo, que é o amor. Então, assim conhecemos os filhos e as filhas de Deus. Você ama? Porque você é amada. Hoje eu amo, sabe por quê? Porque eu me sinto muito amado. Por um Deus que é onisciente, onipotente, transcendente, universal, grande, grandíssimo, poderoso, poderosíssimo, e poderia, né, me julgar por quanto fraco e errado sou. Poderia me abandonar, porque muitos me abandonam, mas esse Deus, ao invés dele me abandonar, ele mora em mim e ele me ama. Eu me sinto amado e me sinto salvo, protegido, guardado, como as meninas dos olhos do Senhor. Eu sou como primícias. E você também é assim. Então, motivos o suficiente para amar. Somos amados para amar. Essa é a palavra. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Isso está em Salmo 103, 8, Êxodo 34, 6, Salmo 86, 15, Salmo 145, 8. São essas palavras de quem é esse Deus. Misericordioso, compassivo, longânimo. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus, e Deus de justiça. Felizes e abençoados são todos aqueles que esperam no Senhor. Esse texto está em Isaías, capítulo 30, versículo 8. Você é feliz e abençoado porque está esperando no Senhor. Aquilo que o Senhor tem te prometido, aquilo que é promessa, que são mais de 8.000 promessas dentro da Sagrada Escritura, vai acontecer. Porque esse Deus, como em Números 20, 13, ele não pode mentir, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. 20, 19, tá? Êxodo
Números 20, 19. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Isso está escrito em Tiago, capítulo 7, capítulo 1, versículo 17. Toda dádiva e todo o dom perfeito vem lá do céu, vem lá do alto. Descendo de quem? De Deus, Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, ou dúvidas.